Vamos rapidamente aqui a outro assunto. Alguns candidatos que pretendem disputar as eleições deste ano estão em alerta. Eles podem ter os registros impugnados por conta da lei da ficha suja. Veja você. Pela primeira vez, a lei da ficha limpa vai valer para uma eleição geral de governador e presidente. Políticos e agentes públicos condenados estão em alerta, pois podem ser impedidos de participar da disputa nas urnas. Pessoas que sofrem condenações criminais transitadas em julgado, que não cabe mais recurso, ou que a condenação seja por órgão colegiado. Quando cometem crimes contra a vida, como homicídio, quando cometem crimes contra o meio ambiente, contra a economia popular, crimes eleitorais em geral, compra de voto, quadrilha ou bando, mais popularmente esses conhecidos. Inclusive aqueles políticos detentores de mandato eletivo que renunciam ao mandato após uma representação iniciada para escapar de uma condenação. Também são inelegíveis. Um levantamento da Procuradoria-Geral da República identificou que em todo o Brasil existem aproximadamente 346 mil processos de potenciais candidatos que correm o risco de serem considerados inelegíveis por serem enquadrados na lei da ficha limpa. Em Mato Grosso, o caso mais emblemático é o do ex-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual José Riva, que vai ser candidato pelo PSD ao Palácio Paiaguás. Isso é até vergonhoso, né? A gente está presenciando nos últimos 14 anos os escândalos sucessivos que vem acontecendo envolvendo este parlamentar e até hoje não vimos ele punido, né? Ao meu ver, ele já deveria ter sido cassado há muitos anos, já deveria estar inelegível há muitos anos. José Riva tem mais de 180 processos na Justiça, com pelo menos 4 condenações por órgãos colegiados. Mas ele rejeita a tese do MCCE e se diz apto a participar das eleições. Eu acho que todos os candidatos têm um processo a ser seguido. Vão apresentar o seu pedido de registro de candidatura e ele vai ser avaliado pelo TRE. Eu tenho confiança que o nosso processo vai ser, que a minha candidatura vai ser registrada, porque fui atrás de todas as informações necessárias e tenho convicção disso. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral pediu ao Ministério Público Federal a impugnação do registro de Riva e de mais 3 candidatos, da vice-governadora pelo PMDB, Teté Bezerra, do senador Jaime Campos, do DEM, e do candidato a deputado federal Fábio Garcia, do PSB. A deputada Teté incorre na mesma situação. Ela teve, durante a gestão pública, sofreu alguns processos de improbidade, violação principiológica, violações à lei de improbidade administrativa e teve condenação. O Jaime Campos é um candidato que teve uma série de processos ao longo da sua vida pública, alguns mantidos pelo Tribunal de Justiça e uns poucos revistos. Em um deles, e a gente instrui aqui o pedido, ele foi condenado por improbidade, o Tribunal de Justiça manteve essa condenação e ele foi até o Supremo. E o Supremo esse ano decidiu que está válida a condenação contra ele, a tanto que o ministro Barroso determinou o retorno do processo ao TJ para que ele fizesse a execução de sentença. Em relação ao candidato Fábio Garcia, nós constatamos que ele é procurador, ou foi procurador, ou ainda está procurador de 2 empresas na Ilha Caimã. Essas empresas negociam com o governo brasileiro através de algumas empresas parceiras aqui no Brasil. Essas empresas, como se tratam de sociedades anônimas, o dirigente não pode simplesmente continuar dirigindo a empresa e disputar a eleição e pedir o registro. Ele teria que ter feito essa formulação, afastamento, no mês de abril. Como não comprovou no pedido de registro de candidato que se afastou dessas empresas que negociam com o governo federal, inclusive com a própria Petrobras, logo ele está inelegível. Aqui tem algumas explicações. O candidato a deputado federal, Fábio Garcia, disse que as alegações do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral são falsas, pois desde 2012 não exerce função de diretor em qualquer das empresas citadas pelo movimento. Já a candidata vice-governadora Teté Bezerra informou que não há qualquer impedimento legal contra a sua candidatura. O senador Jaime Campos até agora não apresentou um posicionamento oficial através da sua assessoria. E o deputado Riva informou que não vai se pronunciar sobre o assunto, vai aguardar o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral.
Essa alegação do MCCE é que o Fábio Garcia exercia o cargo de gerente geral aqui da usina Mário Covas. Quando o Mauro Mendes tomou posse na prefeitura de Cuiabá, em janeiro de 2013, ele deixou a empresa em 2012. Ele se afastou da empresa em 2012 para assumir a prefeitura de Cuiabá. Então, essa alegação do MCCE é efetivamente infundada, garante aqui o candidato Fábio Garcia do PSB. Eu acho muito importante o trabalho que faz o MCCE. Mas, nessa altura do campeonato, deveria apenas e tão somente apresentar os nomes sobre os quais tem absoluta convicção e absoluta certeza. E não querer que o candidato apresente previamente a prova de que ele se desincompatibilizou. Ora, ele precisava se desincompatibilizar. Ele não precisa apresentar o documento que se desincompatibilizou lá em 2012.